A famosa frase de Platão, abre aspas, cuidado com o tipo de música que o governo dá para as pessoas, fecha aspas, já determinava muito o grau de importância que o filósofo dava para a música na formação da sociedade grega. Inspirado nas ideias de Pitágoras e Sócrates, Platão deu a sua contribuição em sua sociedade ao dizer que certos tipos de músicas ou sons seriam o ideal para a formação do jovem grego e que esses sons ou essa música poderia influenciar essas pessoas em sua formação. Platão, em sua época, tentou romper com a ideia de que as músicas eram apenas uma inspiração divina para as pessoas, pois ele acreditava que havia na música uma certa lógica, um certo sentimento, algo a ser transmitido que poderia influenciar as pessoas. Portanto, era um ato totalmente racional na criação do homem quanto aos sons, aos instrumentos e às notas musicais. E em seu tratado filosófico, ele descrevia o caráter racional e emocional da música em sua criação. Descreveu ainda que existia dois tipos de mundos. Esses dois mundos são o mundo das ideias, que é a alma e a mente, e o mundo das aparências, que é o corpo e a sombra, que faz referência à alegoria da caverna de Platão. E foi através desses dois mundos que ele descreveu que um haveria de manipular, de dominar sobre o outro. Então, quando um mundo bom ou algo bom domina sobre o que é ruim, a pessoa se torna senhor de si mesmo. E quando ocorre o contrário, das coisas ruins dominarem sobre as coisas boas, as pessoas se tornam escravas de si mesmas e libertinas. Assim, o filósofo não descartava a singularidade, aquilo que existia de mais belo na música que poderia influenciar na vida das pessoas. E isso em todas as áreas. Lembrando que a música, ela sempre teve uma representatividade muito grande para a antiga Grécia, seja na guerra, na religião, na formação do cidadão, na arte, enfim, em diversos âmbitos da vida. Na Grécia Antiga, a música era um simbolismo, ela tinha uma referência muito grande que consistia em educar, ensinar valores. E para Platão, a moralidade, as crenças ou até mesmo o caráter na formação da política do jovem grego fazia parte a educação através de uma boa música. Talvez, diferentemente dos dias atuais, a música seja vista apenas como entretenimento ou lazer. Então, poucas vezes as pessoas descrevem a música como uma elevação da alma, da moralidade, como Platão dizia, pois para ele isso era uma elevação daquilo que existe de melhor no cidadão grego. E a arte e a música faziam parte desses elementos que constituiriam a formação do caráter e da moralidade das pessoas. Portanto, para ele, o ideal de música seria aquela que exaltasse características de força e virtude para o jovem grego, porque isso seria necessário para a formação intelectual, moral do cidadão, até mesmo na polis. E na política ele poderia fazer um bom governo, tendo conhecimento, tendo convicção na moralidade, justiça e etc. Hoje nós podemos levantar muitas discussões se a música de fato tem uma influência tão grande. Alguns concordam, outros discordam. Mas eu estava vendo na internet um tipo de experimento bem interessante que envolve justamente os hertz na música. E eu gostaria de mostrar para vocês agora.
Vamos lá, já estou em um canal do YouTube, dando crédito ao canal Brass Pop. Então você perceba aqui que ele está aumentando os hertz em uma superfície plana de metal. Então é jogado areia em cima e veja como esses grãos de areia se comportam nessa superfície. Eu vou até sinalizar aqui, ó, os hertz estão aqui e perceba que há um aumento gradativo aí nos hertz 498 e perceba o tipo de imagem, de geometria que é produzido a cada momento que esse hertz é aumentado nessa superfície. Então, bem interessante, tá vendo? 1096 você tem uma imagem, aí presta atenção na próxima, que vai formar um desenho, uma geometria muito mais complexa, vai aumentando o nível de complexidade. E aí surge a pergunta, né? Será que isso também tem um efeito nas nossas células, no nosso pensamento, no nosso organismo como um todo? Tem vários estudos na internet que demonstram essas mudanças. Outros acreditam que não. Queria saber a sua opinião, se você acha que a música, o poder vibratório da música tem um poder de influenciar ou mexer com o nosso organismo. Deixa aí o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. Então perceba aí agora 3.838 Hz, 4.040 Hz e olha só a complexidade, a mudança. Não é mesmo? Então muito interessante aí. Vou dar um pause. Até aqui é o suficiente. E voltando para a minha tela principal. E falando também em complexidade de hertz e vibração, teve um cientista brilhante aí, no meu ponto de vista, que ele contribuiu bastante também para essa informação. Então você vê aí na sua tela Nikola Tesla. Ele disse uma vez, abre aspas, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, para mim, Nikola Tesla foi um brilhante cientista que trouxe muita contribuição nesse campo da energia, frequência, vibração. Suas descobertas até hoje nós utilizamos. E a relação da música que nós estudamos também faz parte aí dos estudos do cientista Tesla, porque para ele e para muitos cientistas a música ela é o que? Frequência e vibração. Então, quais as consequências que nós podemos imaginar em relação à música, ao que nós ouvimos, ao que nós introduzimos na nossa vida através de uma música de baixa vibração? Algumas pessoas acreditam que é besteira esse negócio de vibração da música, mas nós temos muitos experimentos que falam sobre esse tipo de estudo. Aí cabe a você acreditar ou não e estudar sobre o tema. E assim, eu poderia ficar horas aqui falando sobre o poder da música, até mesmo na literatura. Peguemos, por exemplo, a Bíblia também fala sobre exemplos em que a música era utilizada, até mesmo uma passagem interessante, Davi, quando entoava sua harpa, ele acalmava o coração do rei Saul. E outros diversos exemplos que falam sobre a música no processo de adoração de Deus ou de deuses, até mesmo no âmbito cultural. O Brasil é um país em que a música ela tem um componente muito importante, está muito fixado na nossa cultura, seja através das músicas de cunho religioso ou popular, carnaval, São João, enfim, diversos temas presentes na nossa cultura e sociedade. Mas e você, acredita que o padrão vibratório das músicas que nós ouvimos hoje, dessas mais populares, elas transmitem valores ou podem interferir no nosso caráter, na nossa moralidade? Se você olhar aí no Spotify, os top 10 aí da vida,
Sempre nós teremos, às vezes, funk ou sertanejo, músicas que têm temas muito específicos, que falam sobre bebedeira, festa, às vezes prostituição, enfim, temas aí que são muito particulares desse tipo de música. Você acha que isso interfere em relação à música clássica, por exemplo? Que há uma diferença entre elas ou simplesmente é música e entretenimento? Eu vou indo e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!